dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de ouvir a palavra do Senhor. E hoje nós vamos ouvir 2 Crônicas 25, 26 e 27. Vamos lá. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeodã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Uma vez confirmado o reino nas suas mãos, matou os seus servos que tinham assassinado o rei seu pai. Porém, os filhos deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei dos livros de Moisés, no qual o Senhor ordenou, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos seus filhos, nem os filhos por causa dos seus pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias congregou a Judá e o pôs segundo as suas famílias sobre chefes de 1000, chefes de 100 por todo o Judá. E Benjamim contou-os de 20 anos para cima, e achou 300.000 escolhidos capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também tomou de Israel o soldo de 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Porém, certo homem de Deus veio até ele, dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age e sê forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Então separou Amazias tropas que lhe tinha vindo de Efraim para que voltassem para casa, pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá, e voltaram para casa ardendo em ira. Animou-se Amazias e, conduzindo o seu povo, foi ao vale do Sal, onde feriu 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os trouxeram ao cimo do penhasco, de onde o precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira para que não fossem com ele a peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-horon. Feriram deles 3.000 e fizeram grande despojo. Vindo Amazias da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-lhes e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? Enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso, porque teríamos de ferir-te? Então parou o profeta, mas disse: sei que Deus resolveu destruir-te, por isto fizeste, não deste ouvidos ao meu conselho. Então Amazias, rei de Judá, tomou conselho e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, meçamos armas. Porém, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dá a tua filha por mulher a meu filho. Passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: eis que feri os edomitas e o teu coração se ensoberbeceu para te gloriares. Agora fique em casa, porque provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não quis atendê-lo, porque isto vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-semes, que pertence a Judá. Judá foi derrotado por Israel e fugiu cada um para sua casa. E Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeoacás, em Bet-semes, e levou-o a Jerusalém.
cujo muro ele rompeu desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro e a prata e todos os seus utensílios que se acharam na casa de Deus, como Obed-edom e os tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Amazia, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeocás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros da história dos reis de Judá e de Israel? Depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Ele fugiu para Laques, porém enviaram após ele homens até Laques e o mataram ali. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram junto aos seus pais na cidade de Davi. Capítulo 26. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabné e o de Asdote, e edificou cidades no território de Asdote entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios, que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta de esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial sobre a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder, para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens, peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas em grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homem de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mister. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra, a tua da parte do Senhor. Então Uzias se indignou, tinha incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe caiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então
o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. Apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros quanto os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seu pai, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 27. Obrigada. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadoque. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. E o povo continuava na prática do mal. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor e também edificou muitas outras obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades na região montanhosa de Judá e nos bosques, castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon naquele ano lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Isto lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e no terceiro ano. Assim Jotão se foi tornando cada vez mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Quanto aos mais atos de Jotão, todas as suas guerras e empreendimentos, eis que tudo está escrito nos livros da história dos reis de Judá e Israel. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Descansou Jotão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. Acais, seu filho, reinou em seu lugar. E assim terminamos mais um momento na presença do Senhor. Você ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal. Deixe o seu like e compartilhe, para que juntos possamos alimentar a fé de muitos irmãos. Um grande abraço e até amanhã!